Lucas capítulo 11, versículo 37 ao versículo 52. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dai os dízimos da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. E hoje nós veremos uma quarta marca, é que a quarta marca da falsa espiritualidade está aí no versículo 44 do texto que nós lemos aí do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11, o versículo 44, que nos diz o seguinte: Ai de vós, disse Jesus com respeito aos fariseus, ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então podemos ver aqui a quarta marca registrada da falsa espiritualidade. É que a falsa espiritualidade, ela é uma fonte de contaminação. A falsa espiritualidade, ela é uma fonte de contaminação. A verdadeira espiritualidade, meus amados irmãos, é fonte de cura, de perdão, de purificação para quem as pratica. Por quê? A verdadeira espiritualidade, ela está baseada naquilo que Deus nos ensina ao nosso respeito, quem nós somos e quem Deus é. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo é o único antídoto
que nos purifica da lepra do pecado. As Escrituras nos ensinam que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados da morte, do pecado e libertos do poder do diabo. Mas a falsa religião ou a falsa espiritualidade, ela contamina o homem e torna sua doença espiritual cada vez mais e pior. Por isso que Jesus Cristo aqui nos mostra, amados irmãos, ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Por que Jesus mostra aqui, amados irmãos, e faz essa aqui alusão aos fariseus, mostrando que eles são como sepulturas invisíveis? Em Jerusalém, os sepulcros eram caiados para que as pessoas não transitassem ou tivessem contato com os mesmos sepulcros. Porque, segundo os judeus, a pessoa que tocasse ficaria cerimonialmente impura. Por isso que Jesus está mostrando aqui e chama os fariseus de sepulturas invisíveis, pois eles próprios disseminavam a contaminação da falsa espiritualidade às pessoas desavisadas. Ou seja, segundo Jesus Cristo, eram chamados de sepulcros caiados, porque eles contaminavam as pessoas com ensinos falsos, contrários à palavra de Deus. Então eles eram como sepulturas invisíveis. O povo não via isto neles interiormente, mas Jesus via na vida deles que interiormente eles eram o quê? Podres. Estavam cheirando mal, mas as pessoas só enxergavam eles externamente, assim como a sepultura caiada. Eles estavam disseminando ensinos falsos, ensinando de forma errada ao povo. Por isso que a falsa espiritualidade é uma fonte de contaminação, porque contamina cada vez mais com falsos ensinos, onde a pessoa cada vez mais vai se tornando pior do que já é. Ou seja, amados irmãos, ensinos, tradições humanas, eram isso que os fariseus ensinavam. Por isso, amados irmãos, que nós devemos estar lutando contra a falsa espiritualidade dos nossos dias. Observe, amados irmãos, nos nossos dias, a quantidade de sepulcros caiados que temos hoje. Pessoas que estão contaminando outras pessoas com ensinos falsos. Pessoas que estão sendo enganadas, comercializadas e exploradas, onde muitos estão deturpando as Escrituras, tanto para a destruição deles, como para os demais ouvintes. Por isso, amados irmãos, que Jesus, ele, lá no Evangelho de Mateus, é um texto paralelo com este aqui de Lucas, por isso que é chamado sinóticos, que tem comparações, tanto um como o outro narra a mesma passagem ou o mesmo tema. Então, amados irmãos, abram comigo aí, Mateus capítulo 23, Mateus 23, Mateus capítulo 23, vejam o que Jesus vai falar acerca dos fariseus. Mateus 23, versículo 15, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus,
Hipócritas, vejam só, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Porque eles, com a falsa espiritualidade, com o falso ensino, ensinando as pessoas, Jesus está mostrando aqui que eles estavam tornando as pessoas filhas do inferno 2 vezes mais do que eles. Veja como a falsa espiritualidade, ela é uma fonte de contaminação. O que era um prosélito? Prosélito era alguém, ou um gentil, não é? Que conhecia os ensinamentos dos fariseus e se tornava um prosélito, que cria nos ensinos do judaísmo. Então vejam só, se chamava prosélitos, não é? Se referindo a algum pagão que era convertido ao judaísmo. Mas segundo Jesus aqui está reprovando os escribas e fariseus, porque eles ensinavam uma falsa espiritualidade, como nós vimos lá os 3 pontos da semana passada. Eles priorizavam o exterior ao invés do interior, era uma coisa falsa. Eles só admitiam ou só observavam os mandamentos conforme os seus interesses. Os ensinamentos deles não glorificavam nem honravam a Deus, traziam honra para eles mesmos, porque eles gostavam de serem vistos sentados nas primeiras cadeiras na sinagoga, para serem vistos pelos homens, e não estavam honrando a Deus, mas buscavam a honra para si mesmos, não estavam glorificando a Deus. E isso, amados irmãos, é uma coisa que é muito antigo. Nos profetas do Antigo Testamento, Deus já mostrava a hipocrisia do povo de Deus quando existia lá no meio de Israel. Abra um texto aí, lá em Jeremias capítulo 13, para podermos entender um pouco do que acontecia lá também naquela época. Jeremias capítulo 13. Jeremias 13. O versículo 23. Veja que o profeta fala para o povo naquela época. Ele disse: pode acaso o etíope mudar sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Amados irmãos, os fariseus eram assim. Eles achavam que poderia, pelas suas boas obras, sem valorizar o interior, eles não se dobravam aos verdadeiros ensinamentos que os profetas traziam da parte de Deus. Pode um etíope, nós sabemos o etíope aqui, o que é? É alguém que é lá da Etiópia, é um negro, pele negra. Não pode ser, ele não pode mudar a sua cor. Quem é que pode? Ninguém. Então a palavra de Deus: vocês não podem mudar vocês mesmos, vocês só serão mudados e vocês só irão praticar aquilo que é viável, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro aos olhos de Deus, se Deus mudar em vocês. Mas vocês valorizam mais o exterior do que o interior. Vocês mesmos estão ensinando uma falsa espiritualidade, um falso ensino. Vocês não podem mudar também a pele de vocês, como o leopardo. O leopardo é cheio de manchas. Vocês não podem mudar vocês mesmos. Só eu é que tenho o poder de mudar a vocês. Ou seja, só o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas de salvação, que está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é que nos purifica da lepra do pecado. Os fariseus não tinham sido, não eram curados ainda da lepra do pecado, a pior enfermidade, a pior sujeira que existe na vida do ser humano, se chama pecado.
E eles ensinavam, e eles proclamavam, e eles mostravam uma falsa espiritualidade. Por isso que a quarta marca da falsa espiritualidade, amados irmãos, ela é uma fonte de contaminação. O ensino da falsa religião. Os falsos ensinos voltados à tradição humana e não conforme a prescrição que está na palavra de Deus. Ela só faz contaminar mais o homem. Mesmo que muitos creiam na falsa espiritualidade, como nós vimos, mas irão se tornar filhos das trevas muito mais do que aqueles que a ensinam. A falsa espiritualidade tem essa quarta marca. É uma fonte de contaminação. Mas também o texto nos mostra uma quinta marca da falsa espiritualidade. Está aí no versículo 46, que diz assim, versículo 46 do Evangelho de Lucas, que diz: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. A falsa espiritualidade, a quinta marca dela é que a falsa espiritualidade, ela faz exigências rígidas, mas não fornece nenhum poder para aqueles que estão sendo advertidos. A falsa espiritualidade faz exigências rígidas, mas não fornece nenhum poder para serem realizadas na vida dos seus adeptos. A falsa espiritualidade, amados irmãos, ela age em dois extremos. Quais são esses dois extremos? A falsa espiritualidade, por um lado, ela estimula as pessoas a viverem no liberalismo, ou seja, fazendo todas as práticas de pecado. Essa também é uma marca da falsa espiritualidade. Por outro lado também, a falsa espiritualidade, ela coloca também fardos pesados sobre as pessoas, mandamentos e rituais que nunca foram ensinados por Deus. Por isso que Jesus critica aqui os fariseus. Ai de vós, intérpretes da lei, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos superiores às suas forças. Vocês sabem que eles não podem, nem vocês mesmos podem carregar. Mas vocês mesmos, nem com o dedo, tocam, nem ajudam essas pessoas a carregarem esses fardos. Ou seja, amados irmãos, os fariseus criaram mandamentos que oprimiam o povo. Eles sobrecarregavam o povo com exigências, mas eles não lhes davam nem o poder espiritual para que os mesmos mandamentos pudessem ser obedecidos. Eles até cobravam dos outros, mas não cobravam de si mesmos. Eram atores religiosos, sobrecarregavam o povo com fardo pesado, diferentemente dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, há um texto lá em Mateus, que lembrei-me agora, que é bastante conhecido, capítulo 12, se os irmãos quiserem abrirem. Mateus capítulo 11, melhor dizendo. Quando Jesus, é um texto bastante conhecido, eu vou ler aqui. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas os fariseus eram o inverso. Eles colocavam o quê? Achavam um pouco a carga do pecado que as pessoas já tinham e colocavam ainda exigências, mandamentos de homens, onde eles mesmos não suportavam.
E Jesus vem quebrando tudo isso, quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja só, amados irmãos, a diferença da verdadeira espiritualidade, da verdadeira, podemos dizer, religião, do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Jesus, ele vem nos ensinando mandamentos da parte de Deus, reforçando que nós devemos obedecer a Deus, viver pela palavra de Deus, mas ele diz aqui que ele nos auxilia. Nós aprendemos com ele. Dia após dia ele está conosco, carregando o nosso fardo, nos dando alívio, onde os fariseus, os escribas e os fariseus, eles não tinham esse poder, não têm esse poder. A falsa espiritualidade não tem este poder de o quê? De trazer alívio para os seus adeptos. A falsa espiritualidade, ou é por um lado, ela abre de mão de todos os ensinamentos, façam o que quiser, vivam relaxadamente, ou também do outro lado chega ao outro extremo, colocando leis rígidas, mandamentos pesados, onde eles mesmos não suportam, e Deus nunca ensinou na sua palavra, e eles mesmos, esses mesmos ensinamentos não fornecem poder para que eles possam assim observarem. Mas Jesus Cristo diz, o versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus requer de nós, sabe o quê? Fidelidade, obediência a Deus. Mas Jesus está conosco, nos ensinando, carregando conosco o nosso fardo, e nos fornece este poder, que nós somos o quê? Restaurado. Olha a importância de dar valor o quê? O interior do que ao exterior. Quando eu sou nascido de Deus, Deus vai me dar força, vai me dar poder, mesmo aos nossos olhos. Nós achamos que são penosos, como diz Jesus aqui, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, vocês andando comigo, lado a lado comigo, vai ser suave e vai se tornar leve. Porque todo aquele que é nascido de Deus, aqueles que foram alcançados pelo verdadeiro ensino, eles nasceram do alto, são novas criaturas em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita dentro deles, é o Consolador, é o Ensinador, e eles obedecem o mandamento de Deus, não de forma rígida, mas eles obedecem de forma natural, porque o Espírito Santo dentro dele está trabalhando na vida dele, no ser dele, no comportamento dele ou dela. Mas os escribas e fariseus, eles não eram limpos por dentro, e colocavam ainda fardos mais pesados, exigências, onde eles mesmos não observavam. Por isso, amados irmãos, há muitos, eu vou lhe dizer uma coisa, há muitos falsos pastores que colocam fardos pesados sobre as costas das ovelhas, e eles mesmos não movem uma palha para fazer aquilo que eles estão ensinando. Há muitos falsos pastores que prometem para os outros prosperidade, e muitos pastores estão aí falidos financeiramente, mentindo para o povo. Porque na crise que nós vivemos nos nossos dias, muitos pastores estão mentindo, ensinando uma doutrina falsa, prometendo prosperidade física, onde a Bíblia não promete isto. Primeiramente, ela promete o quê? A vida eterna, e as demais coisas, se Deus quiser, Ele vai acrescentar.
muitos deles, e principalmente nos dias de hoje, estão aí perturbados. As igrejas estão fechadas, não estão arrecadando dinheiro para eles mesmos, estão inquietos. Mas a verdadeira espiritualidade, amados, prioriza primeiramente a salvação da alma do pecador. As demais coisas, Deus vai trabalhar, Deus vai suprir as nossas necessidades e vai nos dar aquilo que é de melhor para a vida de cada um de nós. Há muitos pastores que prometem curas, mas não conseguem curar a si mesmo nem aos seus familiares. Há muitos líderes nos dias de hoje que estão até trazendo mensagens durante esta crise que o mundo inteiro está enfrentando, esse vírus que está espalhado por toda a face da terra. Eles estão protegidos de máscara, eles estão em isolamento. Então, se eles prometem cura, por que eles não saem na rua e não são imunes desse vírus? Porque eles muitos precisam ir a médicos para fazerem tratamentos, para serem acompanhados. Eles não pregam a cura? Isso é um falso ensinamento. Isso é uma falsa espiritualidade. Mantém uma vida de mentira e de falsidade. Ou seja, a quinta marca da falsa espiritualidade é que ela faz exigências rígidas, mas não fornecem poder para aqueles que estão sendo doutrinados por ela. Mas o cristianismo, o evangelho é diferente. Jesus Cristo vem com amor, move céus e terra para pregar o evangelho. Muitos homens e mulheres estão pregando o evangelho de Jesus Cristo. São transformados pelo poder da mensagem de Deus, quando creem no evangelho. Se tornam novas criaturas. E o fardo, que é a nossa vida, que nós vamos ter que enfrentar toda aqui na terra ainda, Jesus Cristo está sempre conosco, carregando, nos dando alívio, cada dia, sobre o nosso viver. Isso sim que é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é quando nós somos transformados de dentro para fora. Cristo habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E como Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está carregando o fardo conosco. Não nos deixa só. Mas também, em sexto lugar, há uma outra marca da falsa espiritualidade. Está no versículo 47 e 48 aí do Evangelho de Lucas, do capítulo 11, que diz assim, versículo 47 e 48 do capítulo 11 de Lucas, que diz: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidades. Vocês são cúmplices também as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhe edificais os túmulos. Então, a sexta marca da falsa espiritualidade é que a falsa espiritualidade era uma tradição familiar. Os judeus cuidavam dos túmulos dos profetas mortos pelos seus pais. Os escribas e fariseus, eles fingiam honra pelos profetas, olha só a hipocrisia, adornando os seus sepulcros e dizendo, um texto alusivo também a este, está lá em Mateus capítulo 23 e versículo 30, que diz: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Olha só, eles adornavam os túmulos dos profetas,
mas eles mesmos estavam testificando que os seus pais foram quem mataram os verdadeiros profetas de Deus. Uma tradição familiar. Com isso mesmo, eles estavam reconhecendo o pecado dos seus antepassados. Mas Jesus, ele é duro e direto. Tem um texto, está lá em Atos, capítulo 7, versículo 51. Veja o que é que diz. Vamos ver esse texto. Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós sabemos aqui que esse capítulo 7, não é? Ele começa, é a defesa de Estevão. Estevão, como um judeu, ele chega e vai dizer o seguinte, olha, Atos 7, versículo 51. Veja o que é que ele vai dizer acerca dos judeus. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre o quê? Resistis a quem? Ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha só. Sabe o que é que Estevão está dizendo aqui? Vocês mesmos, que adornavam lá os templos, dizendo, no tempo lá, se nós estivéssemos com nossos pais, não teria acontecido. Mas vocês fazem do mesmo jeito. E ele próprio aqui, Estevão, era quem vai ser o quê? Apedrejado pelo esse próprio povo que mataram o quê? Que eram descendentes daqueles que mataram os verdadeiros profetas. Eles apedrejaram Estevão. Vocês sempre são incircuncisos, de coração. Vocês nunca foram o quê? Limpos, purificados interiormente. Vocês são incircuncisos de coração, de ouvidos. Vocês estão sempre ouvindo a mensagem do Espírito Santo pelos profetas de Deus, que Deus tem enviado, mas vocês continuam com os corações endurecidos. Vocês sempre mataram os profetas anteriormente, por intermédio dos vossos pais, e vocês ainda o fazeis. E Jesus, amados irmãos, ele é curto e é direto. Quando ele diz, amados irmãos, lá em Mateus 23, abram aí, Mateus 23, Jesus já profetizara acerca do que eles iriam fazer, tanto com os apóstolos como os discípulos de Jesus Cristo. Mateus 23, versículo 34 ao 35. Mateus 23, versículo 34 ao 35. Ele diz: por isso, eis que eu vos envio o quê? Profetas, sábios e escribas. A uns matareis, olha, e crucificareis a outros. Açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, olha, recaia o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus já estava profetizando, mostrando que eles eram iguais aos pais deles. Os pais deles mataram os profetas, mas eles estavam demonstrando uma falsa espiritualidade, que a falsa espiritualidade é uma tradição familiar. Aquele que é ensinado de forma errada, se Deus com a sua graça, se ele não for alcançado com a graça de Deus, ele vai morrer na tradição familiar dos seus pais. E Jesus vem mostrando aqui, amados irmãos, vocês e seus pais se parecem, vocês são iguais.
Assim como vossos pais fizeram, vocês também estão ou irão fazer. Eles se tornavam cúmplices dos assassinos dos profetas. Por isso Jesus afirma que Deus vingará aquela geração daqueles dias, do assassinato dos profetas, desde Abel até Zacarias. Eu acho interessante que ele usa dos profetas aqui A e Z. Ou seja, todos aqueles profetas, de A a Z, que vocês mataram, eu vou pedir conta a vocês. Vocês mataram os meus profetas. E tudo isso vai passar sobre esta geração. Por isso que ele diz aqui, para que sobre vós recaia o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Ao versículo 36 diz: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a essa presente geração. Jesus estava dizendo lá para o tempo dele. Aí eu pergunto, amados irmãos, será que isso já aconteceu? Já aconteceu. Isso aconteceu no ano 70, lá depois de Cristo. Eles mataram os profetas, mataram os apóstolos, foram arrastados os discípulos de Jesus Cristo. Aqueles seguidores de Cristo, chamados de cristãos, eles arrastavam. Um deles, que foi a maior testemunha disso, foi aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que foi Paulo, que antes era Saulo. O que é que eles faziam com os cristãos? Arrastavam e levavam para as autoridades judaicas. E açoitavam, maltratavam e até apedrejavam, como foi Estevão, o primeiro mártir da igreja. Mas no ano 70, Deus vingou o sangue dos profetas sobre aquela geração dos judeus. O general Tito veio e arrasou Jerusalém. Aquela geração pagou pelo preço. O preço foi que eles derramaram o sangue dos profetas. E Deus, eles pagaram com o próprio sangue. Então, a falsa espiritualidade, amados irmãos, ela é uma tradição familiar. Porque muitas pessoas estão no mundo e dizem assim: eu nasci na religião dos meus pais e vou morrer nela. É uma tradição familiar. Os judeus também, muitos estavam o quê? De forma errada, praticando uma falsa espiritualidade. E Jesus vem o quê? Corrigindo este erro no meio do povo judeu. Por isso que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, ele diz que ele veio para o que era seu. Ou melhor, lá em João, ele veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Jesus Cristo veio primeiramente para os judeus. Os judeus não os receberam, apenas alguns. Então Deus abriu a porta do Evangelho para todo aquele que nele crê. Seja salvo. Então, amados irmãos, há uma sétima e última marca da falsa espiritualidade. E esta aí se encontra lá no versículo 52 de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 52, que diz assim: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes, olha só, a chave da ciência. Contudo, vós mesmo não entrastes e impedistes os que estavam entrando. A falsa espiritualidade rejeita a Bíblia, os escritos, como palavra de Deus. A falsa espiritualidade, ela rejeita a Bíblia como a verdadeira e única palavra de Deus para o ser humano. A verdadeira espiritualidade,
ela é fundamentada na Bíblia. E cabe aos líderes colocar a Bíblia na mão do povo, para que o povo possa ler e estudar a Bíblia. É ministério dos pastores, dos líderes, ensinar e pregar as Escrituras como ela está escrita. Não escolhendo mandamentos melhores ou que os nossos olhos são pesados demais. Mas todos os ensinamentos têm que ser mostrados, têm que ser ensinados para o povo de Deus. A Bíblia tem que ser colocada na mão do povo, para que o povo possa ler, estudar a Bíblia Sagrada. E os pastores, a começar pelos pastores, aqueles que são mestres, estão na responsabilidade de ensinar, devem o quê? Se dedicar para isso, para ensinar toda a Bíblia, toda a Escritura para o povo de Deus. Mas aqui a falsa espiritualidade, a verdadeira espiritualidade faz isso. Ela não esconde nada de ninguém. Mas a falsa espiritualidade, ela esconde o verdadeiro ensinamento, que é a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus para o seu povo. Por isso que Jesus nos diz aqui: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vocês se apoderaram dela, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Ou seja, os intérpretes da lei, eles deviam abrir todos os escritos de Deus, que era o Antigo Testamento, e ensinar para o povo aquilo que Deus estava ensinando ou mandava ensinar para o povo. Mas eles não faziam isso. Eles estavam, podemos dizer assim, sepultando a lei de Deus sob uma carga de ensinos e tradições humanas. Eles colocavam a salvação pelas obras, pela justiça própria, em lugar da salvação ser unicamente, exclusivamente, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, que morreu para nos salvar. Então a falsa espiritualidade, a falsa religião, muitos líderes são falsos, têm medo de expor a palavra de Deus. Sabem por quê? Porque eles vão ser questionados, eles serão perguntados. Mas toda a Escritura é para ser ensinada, todos os temas da Bíblia, o que Deus quer que nós aprendamos e conheçamos, tem que ser ensinado para a igreja. Mas muitos líderes não querem isso. Porque estudar as Escrituras, pesquisar, primeiramente, orar a Deus, pedir auxílio do alto, porque não depende apenas daquele que está ensinando. Depende primeiramente de Deus estar ensinando tudo isso dia após dia a Ele, para que eles transmitam toda a verdade para o povo chamado povo de Deus. Não ocultar nada, mostrar todas as verdades. É esta a vontade de Deus, a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade. Ela não rejeita a Bíblia como única palavra de Deus. Ela assegura tudo isto. Mas a falsa religião, o falso ensino, coloca de lado os ensinamentos de Deus e vai ensinar tradições humanas que nunca Deus mandou que ensinasse para o povo de Deus. A consequência disso, amados irmãos, de uma falsa espiritualidade, é terrível. Os intérpretes da lei da época de Jesus está reprovando eles. Nem eram salvos e estavam o quê? Impedindo de outros serem o quê? Salvos. Vocês têm a chave da ciência, do conhecimento, e vocês não mostram isso que vocês conhecem ao povo. Vocês nem são salvos, nem estão deixando outros serem salvos.
Por isso, amados irmãos, já isso antes era muito velho, e Jesus aqui quando vem, no seu ministério terreno, ensinando, quebrando toda a tradição humana ali, no meio do povo judeu, que queriam serem salvos pelas boas obras, né? Pela justiça própria, pelos mandamentos humanos, Jesus vem contrariando, vem refutando tudo isso. Por isso que lá no profeta Oséias, muitas pessoas só entendem uma parte desse texto que eu vou ler, que diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tem pessoas que leem apenas com isso, mas há uma continuação, viu? Quem é que Deus responsabiliza? Aí ele diz, olha, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e de teus filhos. A responsabilidade era do sacerdote o quê? Ensinar tudo o quê? A vontade de Deus para o povo. Mas eles não estavam fazendo isso, e o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Aí eu faço uma pergunta, amados irmãos, nos nossos dias, nós podemos ver essa falsa espiritualidade também? Tantas pessoas aí, perecendo, porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus, estão sendo enganados. Aqueles que é para ensinar toda a verdade de Deus, não estão ensinando, estão ocultando, até sabem da verdade, mas têm medo ou receio de que muitos não irão suportar, ou muitos não irão gostar, e não mostram toda a verdade de Deus, toda a vontade de Deus para o povo. Mas a palavra de Deus, ela manda e nos ensina que a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade, ela tem que ser o quê? Mostrada, ensinada para o povo de Deus. Coloque a Bíblia na mão do povo. Estimule, exorte para que leiam a Bíblia, meditem, estudem a palavra de Deus. E os pastores, aqueles que são mestres, que estão na responsabilidade de ensinar, se esmerem no fazer isso, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. E viva também aquilo que estão ensinando, para que Deus seja glorificado, tanto na vida de vocês, como na vida de todo o povo de Deus. Porque se for do contrário, amados irmãos, é uma falsa espiritualidade. Portanto, meus amados irmãos, nós vimos aqui pelo menos 7 marcas da falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade, eu vou repetir, nós já estamos concluindo. A falsa espiritualidade, ela prioriza o exterior ao invés do interior. Foi a primeira marca. Segundo, a falsa espiritualidade valoriza os mandamentos de Deus conforme os seus interesses. Está lá no versículo 42 do texto de Lucas, capítulo 11. Terceiro, a falsa espiritualidade promove o homem e não a Deus. A quarta espiritualidade, a quarta marca da falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade é uma fonte de contaminação. A quinta marca da falsa espiritualidade é que a falsa espiritualidade faz exigências rígidas, mas não fornece poder para aqueles que estão sendo ensinados. Sexta, a falsa espiritualidade era uma tradição familiar e não um ensinamento vindo da parte de Deus. E sétimo, a falsa espiritualidade rejeita a Bíblia como única e suficiente palavra de Deus para o povo de Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que a falsa espiritualidade é um falso remédio para as doenças espirituais. Porque muitas vezes há pessoas que aparentemente estão sendo até ensinadas a palavra de Deus, mas continuam doentes ainda espiritualmente. Nós não vemos nenhuma mudança.
A falsa espiritualidade é um falso remédio para as doenças espirituais. É como aquele remédio que você toma, o efeito, sabe como é? É só 1 hora, meia hora, mas depois voltam os mesmos efeitos depois. Enquanto que a verdadeira espiritualidade, ela está baseada no relacionamento do homem com Deus por meio de Jesus. Aí sim, aí haverá cura para as doenças espirituais, porque Jesus é o médico que cura todas as nossas enfermidades espirituais. Essa espiritualidade só é possível se o homem for regenerado pelo Espírito Santo. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião, ela é orientada, baseada em toda a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião, ela é interior, em espírito e em verdade. É uma expressão de amor que o homem recebe da parte de Deus. Ela não é legalismo, ela não é cerimonialismo. Ela gera obediência a Deus, amor. Ela humilha o homem e glorifica a Deus. Isto é a verdadeira espiritualidade. Aí surgem algumas perguntas para as nossas vidas. Será, amados irmãos, que hoje há uma falsa espiritualidade reinando, pairando nos nossos dias? Será que nós podemos ver tantos ensinamentos, pegando até a Bíblia mesmo? Pessoas que estão valorizando mais o exterior do que o interior. Querem ser cristãos, dizem que são verdadeiros discípulos de Jesus, apenas exteriormente, mas interiormente nós podemos ver, amados irmãos, que só há sujeira e podridão. Tantas mentiras, tantas covardias, tantos que não estão falando a verdade, tantos que estão traindo uns aos outros. Isso é marca de uma verdadeira espiritualidade? Jesus ensinou que a verdadeira espiritualidade, sabe qual é? Seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, o cristão que é regenerado, que pratica a verdadeira espiritualidade, sua palavra é sim, sim ou não, não. Se ele acertar, acertou. Se ele errou, estou errado. Confessa aquilo ali e deixa. Será, amados irmãos, que nós podemos ver essa falsa espiritualidade que nos nossos dias chama tanto a atenção, principalmente de nós como povo de Deus, como também até dos incrédulos? Quantos incrédulos não estão o quê? Escandalizados com tantas pessoas que se dizem cristãs e ficam horrorizadas com palavras, com atitudes, com tantas coisas que não condiz mais para a vida de um cristão, impedindo que o quê? Que outros sejam salvos. Veja se não é a mesma realidade nos nossos dias. Tem muitas pessoas na igreja, amados irmãos, não quero falar aqui da nossa igreja no sentido, pode ter também, em outras igrejas, aqui também pode ter, tantas pessoas que estão dando um testemunho, não é nem testemunho. Na igreja é uma coisa, e aí fora é outra coisa. Pessoas que na igreja o seu linguajar é bonito, mas lá fora ninguém suporta ele ou ela. Os seus vizinhos não querem nem ver ele ou ela. Os seus familiares não querem nem conversa com ele ou com ela. E tantas outras coisas, onde ele trabalha, é uma vergonha só. Isso, amados irmãos, é que impede de que a salvação chegue para as outras pessoas.
Pessoas que não estão o quê? Contribuindo para o progresso do Evangelho. Você quer contribuir para o progresso do Evangelho? Tem tantas pessoas que têm a vontade de sair pregando, mas primeiramente para você pregar, levar a palavra de Deus para as outras pessoas, você tem que viver aquilo que você está mostrando para os outros. É muito fácil eu chegar, pegar a Bíblia e levar para a pessoa, você tem que ser isso, mas na minha vida não está sendo visto aquilo. Eu tenho que primeiro ser, para depois eu fazer. Porque tantas pessoas hoje não tem nem mais estímulo. Alguém convida as pessoas para vir para a igreja e pessoas não vêm, não estão nem aí para esses convites. Porque através da vida dessas pessoas que fazem esses convites, ele não vê mudança, não vê diferença alguma dele para essas pessoas. Então, isso é uma falsa espiritualidade. Estão vivendo enganados e estão enganando a si mesmo. Ou então, nós seremos taxados, sabe de quê? De hipócritas, de fariseus, como Jesus taxou aqueles homens da sua época. Amados irmãos, finalizando, nós devemos viver, como diz as Escrituras, todos os dias, humildemente com o nosso Deus. A palavra que Pedro diz é para nós estarmos abaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, Ele nos exalte. Nós temos que estar todos os dias clamando a misericórdia a Deus, para que cada vez mais nós estejamos mudando cada vez mais para melhor, vivendo uma vida melhor, dando um testemunho melhor, para que assim Deus nos abra portas para pregarmos o Evangelho da salvação. Então que Deus nos ajude como igreja, que Deus proporcione na minha vida, na sua vida que você está me ouvindo, na vida dos irmãos que estão aqui comigo nesta noite, que possamos nos submeter debaixo da poderosa mão de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Me ajuda, Senhor, a ser um cristão melhor. Me ajuda a ter atitudes melhores. E tantas outras coisas que precisamos melhorar no nosso dia a dia. Me ajuda, Senhor, eu melhorar o meu temperamento, naquilo que eu falo, em tantas outras coisas que precisamos mudar. A vida cristã é isso, amados irmãos. Certo escritor do passado já disse o seguinte: amados irmãos, o verdadeiro cristão, melhor dizendo, vai entrar no céu, sabe como? Como um pedinte. É pedindo diariamente a graça de Deus sobre a sua vida. O verdadeiro cristão é esse. Ele dia após dia está pedindo: Senhor, derrama graça sobre a minha vida, porque sem ela eu não sou nada. A tua graça me basta. E não queremos demonstrar uma coisa que, na verdade, muitas vezes nós não somos. Que Deus, amados irmãos, tenha misericórdia de nós. Por isso que os apóstolos chegaram para ele e disseram: Senhor, aumenta-nos na nossa fé. Pedir que Deus aumente a nossa fé, para que vivamos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.